o gigante Vasco da Gama numa final novamente. Se ele acredita, eu também posso acreditar. Se o Diniz acredita, eu também vou acreditar. E pode ter certeza que aquilo dali cria um outro ambiente. É importante, é o poder da palavra. O Diniz tem esse poder, tem esse dom. E o vascaíno, por exemplo, na minha opinião, tá? É o torcedor mais apaixonado do Brasil, cara. Porque há quanto tempo o Vasco tá, nossa, numa sofrência que não acaba. E mesmo assim, lota estádio, torcida apaixonada. Nossa, tá louco. Desde 2011, sem chegar em uma final, pelo menos nacional, e vencer a própria Copa do Brasil contra o Coritiba. São 14 anos. Isso definitivamente não condiz com a história do time, mas mostra um pouco do que virou o Vasco nos últimos anos. A gente volta agora a uma final, lugar que era pra gente frequentar com muito mais frequências. Corinthians e Vasco foram colocados de escanteio por parte da mídia, que colocaram o Cruzeiro e Fluminense na final da Copa do Brasil. Veja aqui agora os comentários da mídia esportiva. E a imagem que eu me referia do Diniz foi essa que a gente acabou de exibir. Voltando do intervalo, ele vai para a torcida do Vasco, né? E vai ali ver Vitória Vasco, o Vasco perdendo o jogo, e ele confiante. Zeke, não foi Vitória Vasco, foi nos pênaltis. Fala. Mas é o poder da palavra. E é isso aí, ele faz muito bem, sabe? De fazê-los entender que é possível. Quando o Diniz ele chega no intervalo do jogo e ele rege assim a torcida do Vasco, ele fala Vitória Vasco, você pode ter certeza que o torcedor que tá meio xoxo, hoje não vai dar, o primeiro tempo não foi legal, um gol contra, então não vai ser. Quando ele vê o Diniz falando aquilo dali, ele fala assim, não dá. Se ele acredita, eu também posso acreditar. Se o Diniz acredita, eu também vou acreditar. E pode ter certeza que aquilo dali cria um outro ambiente. É importante, é o poder da palavra. O Diniz tem esse poder, tem esse dom de fazer as pessoas que trabalham com ele acreditar. Sabe, isso é difícil, mas não é impossível. Basta acreditar, basta trabalhar. E isso ele faz muito bem, sem dúvida alguma. Tem um treinador para isso e do outro lado tem um Corinthians que também tem atletas. Tem um treinador que há pouco tempo atrás ganhou 2 Copas do Brasil, que é o Dorival. 3 Copas do Brasil, exatamente. Santos, Flamengo e São Paulo. Que é o Dorival, mas nos últimos tempos... ele ganhou com o Flamengo, depois saiu do Flamengo, foi pro São Paulo e ganhou do Flamengo com o São Paulo. Só o Filipão, com 4, ganhou mais na Copa do Brasil que o Dorival. Então, assim... Ele pode se igualar ao Filipão, se ganhar, como o maior vencedor da competição. Sem sombra de dúvida, 50-50 para mim. 2 grandes torcidas que vão fazer uma festa incrível também. Então, para mim, não tem favorito. As torcidas, o Mansur abriu falando de aula de arquibancada, né? As torcidas, eu também não sei quem é o favorito, mas de torcida tá 50-50, né? Elas deram um espetáculo, elas têm carregado os clubes nas costas e não vai ser diferente quarta e domingo. Quem é favorito? Não tem, mas não é muro, é porque não tem mesmo. Os dois times têm trajetórias parecidas, tem talentos similares, o Corinthians pode ter em quantidade mais talentos, mas talvez a gente chegue à conclusão que o Ryan é o mais especial de todos aqueles que estarão em campo, ou no momento especial. O maior artilheiro da história da seleção holandesa está do outro lado. Os 2 goleiros podem decidir a final, podem decidir o título. Aliás, o Vasco, você disse 3 decisões de pênaltis nessa Copa do Brasil e 3 no ano passado, se eu não estou enganado, 3 vitórias. Água Santa, Fortaleza e Atlético Paranaense. Né? Então, isso, perfeito. Então, assim, a zaga do Corinthians cresceu. O que eu acho só em relação ao momento dos dois times é que a gente olha para o Corinthians com menos certezas do que será feito em termos de escalação e montagem de time. Porque o Corinthians vem de uma reta final do Campeonato Brasileiro com 3 zagueiros, aí ele muda para 2 linhas de 4 para jogar o jogo do Mineirão e o primeiro tempo em Itaquera. No intervalo em Itaquera ele volta para um losango, ainda com linha de 4, reunindo novamente Garro e os 2 atacantes, o famoso trio Jim, que faz muita diferença, mas também acaba permitindo coisas ao adversário, acaba permitindo espaços. Então, acho que o Vasco a gente olha e é mais fácil imaginar com que time o Vasco vai entrar em campo. Mas isso é vantagem para um dos dois lados? Não se configura para mim. O gigante Vasco da Gama numa final novamente. Isso aqui representa muito, porra. Representa muito, porque o Vasco é gigante. O Vasco tem uma torcida gigante. O que estão fazendo com a história do Vasco é um absurdo. Dirigentes corruptos que acabaram, que estão destruindo um clube gigante. Então esse momento aqui representa demais. 2011 foi o último título
de repercussão nacional do Vasco da Gama. A Copa do Brasil. 14 anos depois, o Vasco tá na final. E eu vou falar, quem me conhece sabe, eu sou torcedor assumido do Flamengo, mas eu respeito muito a história do Vasco. Eu cresci no Rio de Janeiro vendo os confrontos Flamengo e Vasco. Eu sei o quanto esse clube é gigante. E é bom, cara. É bom pra quem é do Rio de Janeiro ver o gigante Vasco da Gama com a sua torcida gigante e uma das poucas torcidas nacionais do Brasil voltando pro topo do cenário nacional, vai para uma final de Copa do Brasil. Esse momento representa muito. E que o Vasco da Gama volte a ser a potência que ele já foi antes de dirigentes corruptos tentarem destruir a sua história. Esse momento aqui representa pra caramba. É muito legal ver a emoção do torcedor vascaíno, porque a gente sabe o quanto esse torcedor sofreu por causa de dirigentes incompetentes. Desde 2011, sem chegar em uma final pelo menos nacional e vencer a própria Copa do Brasil contra o Coritiba. São 14 anos. Isso definitivamente não condiz com a história do time, mas mostra um pouco do que virou o Vasco nos últimos anos. A gente volta agora a uma final, lugar que era pra gente frequentar com muito mais frequência. E o vascaíno, por exemplo, na minha opinião, tá? É o torcedor mais apaixonado do Brasil, cara. Porque há quanto tempo o Vasco tá, nossa, numa sofrência que não acaba. E mesmo assim, lá o estádio, torcida apaixonada. Nossa, tá louco. Então vai ser uma final legal de assistir. Eu sou Vascão desde pequeno, não preciso nem falar, mas eu sou muito Vasco. Nossa senhora. É Vasco muito. Mas vamos ver, vai ser legal. Vai ser legal acompanhar. Você contrata o Fernando Diniz, você contrata a emoção juntos. O Carille era o treinador do Vasco antes da chegada do Fernando Diniz. Uma ideia de jogo completamente diferente de Fernando Diniz. De repente surge a figura do Pedrinho. Pedrinho, se a gente lembrar do Pedrinho como jogador, ele rabiscava, gostava do drible, gostava do jogo vistoso. Cansei de ouvir o Pedrinho como comentarista aqui no Grupo Globo falando sobre essa ideia de jogo que ele gostava. E aí ele enxerga no Fernando Diniz a possibilidade de fazer com que o time dele, aliás, não sei se ele enxergou no Fernando Diniz a capacidade de fazer com que o elenco que ele tinha naquele momento ia conseguir fazer esse jogo vistoso que o Fernando Diniz gosta. E do lado do Fernando Diniz, ele acreditou nas palavras e na ideia do Pedrinho, né? Ele abraçou o Vasco num momento delicado. Né? Tem uma questão da carreira do Diniz que é interessante também. Ele nunca precisou, e o discurso dele sempre defendeu isso muito claramente, de que ele não precisava dos melhores jogadores para adotar esse modelo. Agora, se o time vai ganhar ou perder, qualquer time de futebol tende a ganhar mais e a perder menos, quanto melhores forem os jogadores que estejam lá em qualquer forma de jogar. Bom, galera, é o seguinte, após esse pênalti aí, né, polêmico do Gabigol, que tá dando, sim, vamos ser bem sinceros, tá repercutindo muito também uma imagem dele, do Gabigol, entrando dentro da coletiva e mandando beijo para o Dorival Júnior, seu ex-técnico ali no time do Flamengo. Cara, assim, pra quem sabe, o Gabigol, cara, é um dos maiores cobradores de pênaltis do mundo. Os aproveitamentos dele pelos seus clubes, inclusive ali pelo Flamengo, cara, era praticamente 95% de chances de fazer o gol. E esse pênalti que ele teve, que ele poderia fazer ali nos pênaltis, nas penalidades, que foi decidido ali o jogo, tava na mão dele, cara. Se ele faz aquele gol, o Cruzeiro estaria na final e iria enfrentar o time do Vasco, do Fernando Diniz, que conseguiu bater o Fluminense na semifinal. Agora o Fluminense caiu juntamente com o Cruzeiro, que teve um ano que poderia ser bem melhor, né, cara? Assim, eu fico triste porque o Cruzeiro fez um ano muito bom e poderia conquistar na Copa do Brasil. Importante frisar que esses dois times, tanto o Cruzeiro como o Fluminense, eram os dois times que eram favoritos, né? Podemos falar assim. Todo mundo dizia que o Cruzeiro e o Fluminense iriam se enfrentar na final da Copa do Brasil, mas as coisas não aconteceram dessa maneira. Agora, Vasco enfrenta o Corinthians. Vai ser um jogo muito bom, merecidamente. Os dois times estão lá
porque lutaram, e pênaltis não é loteria, cara. Lógico que em uma hora ou outra vai ter um momento ali que é bom ter um pouco de sorte, mas assim, o gol que o Gabigol perdeu naquele pênalti foi muito mal batido. Então, mérito do time do Corinthians e do Vasco por estar na final da Copa do Brasil.